um monte na região do Araguá, no Paraguai. E neste local criou tudo sobre a face da terra, incluindo o oceano, florestas e animais. Também as estrelas foram colocadas no céu nesse momento. Tupã, então, criou a humanidade em uma cerimônia elaborada, formando estátuas de argila do homem e da mulher, com uma mistura de vários elementos da natureza. Depois de soprar vida nas formas humanas, deixou-os com os espíritos do bem e do mal e partiu. O Deus do trovão Tupã desceu à terra com a ajuda da deusa Araci, havendo criado tudo que existe: mares, florestas, animais, e colocado as estrelas do céu. Os primeiros humanos criados por Tupã teriam sido Upave, o pai dos povos, e Cipave, a mãe dos povos. E estes teriam dado origem a um grande número de filhas e a 3 filhos, chamados Tumé, Arandu, o sábio,
Tivemos problemas técnicos com a live, mas eu continuei a transmissão aqui do celular, né? Porque tava muito ruído. Não sei se a galera... Qual é a câmera? Ah, pronto, já tava ruim mesmo, quebrou de uma vez por todas, né? Ó, forte aí, viu? Ao vivo é assim mesmo. Gin falou que você é uma potência. Acabou de falar agora. Ao vivo acontece essas coisas. Né? Quem sabe faz ao vivo. Vai de muito obrigado. Deixa eu só concluir aqui a liturgia do processo. Eu vou colocar minha câmera aqui na... Galera, só um momento. Eu vou colocar a câmera aqui no... Porque, infelizmente, a câmera oficial deu pau, né? Bianca, você conseguiu filmar o começo da performance dela? Consegui. Graças a Deus. Aí a gente continua... A memória acabou também. Né? E a imagem vai ficar vertical, né? Porque, infelizmente, quando eu peguei de supetão... Foi muito forte esse negócio, hein? Deixa eu só concluir aqui pra gente começar. E aí, eu vou mandar... Meu Deus, o Indamiroco tá no meu celular. Meu Deus! Ai, meu Deus! My God! Vaide é uma potência. Vamos lá, vamos continuar o culto. A potência de Salvador. Bora lá, Matila! Continua a programação, vai! Palavras da responsável, ministra Paola Dalva Cacá. Bom dia! Bom A gente dia. sobreviveu! A gente sobreviveu! Ao vivo é assim mesmo. Rapaz, esse núcleo ainda não teve permissão de ter uma boa câmera oficial ainda, né? Ainda bem que você falou ainda. Ainda, a gente não teve permissão ainda. Eu comprei R$300 donativo na câmera, não adiantou nada. Bom, vai, chega aqui, por favor. Hoje a nossa convidada... Eu brinco que aqui em abril, no núcleo, é o mês do teatro. Abril é o mês do teatro, né? Quem já apresentou teatro, já é o 3º abril que a gente faz no teatro, né? Graças a Deus, né? Medicina não deixa a arte parar aqui no núcleo, né? Então, seja a arte que a gente mesmo faz, que nos outros 2 anos a gente fez, né? Sim. Foi a gente fazendo performance e a gente fazendo a trilha sonora. Sim. Né? E esse ano a gente trouxe Vaide, né? Então, muito obrigada por ter vindo. Né? Vaide, ela é membro da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, né? Mas ela não tem isso, ela veio aqui dedicar com a gente. Muito obrigado, agradeço também a seu ministro, não sei quem é seu ministro responsável, mas enfim. Vaide, me conte um pouco de como você pensou na proposta para esse culto, porque a gente tinha pensado na questão do Dia do Índio, né, 19 de abril, e como foi que você pensou, com que intuito você fez, você que conhece a missão da arte, né, que fez a fala, no que você pensou como objetivo, fala um pouquinho para a gente aqui. Na verdade, como eu sabia que eu faria essa apresentação só, teria que ser alguma coisa que realmente comunicasse, né? Fosse sintético, fosse resumido e que tivesse, conseguisse manter a atenção das pessoas e que elas entendessem a comunicação. Eu não sei se ficou claro, espero que sim, para todos que assistiram, mas a ideia era passar esse contraponto entre a cultura indígena com a sua crença na criação do mundo, do ser humano, e o que aconteceu com essa intervenção branca europeia, especificamente dos portugueses. Nós também recebemos influência de espanhóis, de franceses, mas muito mais fortemente de portugueses. E foi proposital, já que você me deu a palavra, a utilização desse traje, porque eu também sou professora educadora, existe um mito de que os indígenas se vestem até hoje exatamente da mesma maneira que se vestiam antes. Alguns nem se vestiam, né? Na época que os portugueses vieram para cá. E até hoje se encontra pessoas, né, seres humanos, que também não utilizam a roupa. Então eu vim com essa roupa para mostrar que o indígena não é porque de repente ele incorporou um hábito eurocêntrico, ele deixou de ser indígena, pelo contrário. Ele convive junto conosco, assimilou alguns hábitos, mas continua a ser indígena. E a intenção foi, como eu acredito que tenha sido evidente, espero que sim, a consequência dessa interação, que não precisava ser nociva, mas foi, porque foi uma colonização por exploração, depredatória, através da qual os indígenas foram e seguem sendo dizimados. E esse final faz uma referência justamente a
a morte atual dos indígenas, né? Através da atuação dos garimpeiros, contaminando os rios, contaminando os lençóis freáticos, as terras dos indígenas. De tal maneira que essa indígena da Sena, ao comer uma banana, passou mal e morreu, ou seja, até a alimentação do indígena estava comprometida. E a Sena também visou mostrar a interação do indígena com a natureza, né? O quanto que ela era harmônica e o quanto que se tentou manter essa harmonia, mas não foi possível. Tanto que ela aparece, né, em cena com um animalzinho, ou seja, enfim, resumindo, eu quis mostrar para todos a importância que tem a presença indígena, né? O quanto que o indígena cuida da natureza, cuida da harmonia, e o quanto que nós ainda trazemos, infelizmente, esse legado nocivo dos povos europeus, né? Que é o legado de não compreender que entre nós e a natureza não há separação, que precisamos respeitar a terra, tal como a cultura indígena nos ensina. Então eu espero que tenha passado essa mensagem, né? Muito obrigada. Vaíde, ela é uma messiânica que conhece muito bem, né, a missão da arte. Quando eu estava começando a vida missionária, a Vaíde já era líder jovem. Uma vez eu estava filmando você, fazendo alguma coisa na prova do Gracinha. Você foi assaltando a cora. Nunca me esqueci dessa cena. Você já chegaram na igreja, já foi assaltando a cora. Não sei se você lembra disso. Que aconteceu tem muitos anos, 2007. Eu fiz isso. Fez. Foi assaltando a cora. Foi uma loucura. Mas, não, eu comentei porque assim, você já era líder jovem quando ainda estava pensando em fazer alguma coisa. Né? Você já tem muita experiência na fé e a função, eu acabei esquecendo, você pediu para eu falar sobre a função da arte. E a arte entra nesse aspecto, né? Que é nos fazer repensar nossa vida, refletir, nos sensibilizar. Inclusive, eu comentei com Paola que um dos problemas técnicos foi a queda da câmera. E nós estávamos comentando que é a função da arte. A arte purifica, né? Eu não sei quem está assistindo essa live, são pessoas que já têm uma iniciação na filosofia do mestre Meixo Sama, do Messias Meixo Sama, mas a arte ela purifica. E nesse processo, você pode reagir, né? A doença é uma prova disso. E essa câmara recebeu toda essa energia da emanação da arte. Então a arte tem essa finalidade. Ela faz com que a humanidade não seja tão insensível e seja perceptível o que acontece ao redor. E sempre que você quiser, né, achar que vai ser útil a minha presença com a arte, pode me chamar. Sempre. Fique à vontade. Nosso núcleo está de portas abertas para você. E que a atuação religiosa desse núcleo seja cada vez mais iluminada, abençoada, entendeu? Para Deus não há diferenciação se a igreja A, B ou C. O que Ele espera de nós é essa conexão com Ele, porque Ele não precisa de nós, Ele não quer essa conexão porque Ele precisa de nós. Não, é o contrário. Nós precisamos dEle. Então, se o caminho estiver levando a Ele, Ele vai abraçar, né? Ele abraça a todos, mas Ele vai abraçar de forma especial, porque essa pessoa está sendo útil à obra que Ele intuiu, que Ele planejou para o mundo. Vaíde, muito obrigada. E o núcleo está sempre de portas abertas. Pode deixar. Você falou que eu podia abusar, então eu vou abusar. Se prepara que a gente vai abusar. Se é possível, né? Dentro da minha vida corrida. Nada mais gente. Né? Ela dizendo que foi dormir ontem com o pão na boca. Mas o pão na boca. Constrangedora, né? Na boca e na mão, porque outro pedaço que faltava na mão e o outro mastigando. Aí eu acordei, meu Deus, de não cansar. Ela disse, não, vou ensaiar, não sei o quê. Aí, Paola foi dormir com o pão na mão, na boca. Mas veio. E o filho dela vai formar amanhã. Vai se formar na academia. Qual é a academia? De Polícia Militar. Academia de Polícia Militar. Concluí o curso agora e amanhã vai ser a cerimônia de formatura. Né? Então, ela poderia dizer, não vou não, porque não sei o quê, mas ela arranjou um tempinho para Meixo Sama. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Você está ali. Para a Vaíde que chegou hoje, né, e talvez para outras pessoas que possam estar assistindo, né, embora hoje a live não está de qualidade, né, nosso núcleo, né, a gente criou, na verdade, o núcleo musical foi uma criação, né, a gente é ligado à igreja Mirou com o nosso Secai Kirokai, né, mas o núcleo musical, na verdade, foi algo que era um sonho meu há muito tempo, né, por quê? Quando eu dedicava, enquanto maestrina, né, a IMMB, eu vi que tinha um núcleo musical lá em São Paulo e era só de música, você tinha livros sobre autores, né, compositores, você tinha instrumentos, várias formações diferentes de música
E eu falei, pô, eu queria fundar um na Bahia, cara. E eu era louca para fazer isso. Mas aí, né, por circunstâncias da vida, eu migrei para Mirão quando você cai. E aí eu falei, eu vou fazer da minha casa o núcleo musical, né? E aqui, claro, né, eu sendo de música, eu puxei a brasa para minha sardinha. A Messama fala que existem várias formas de se elevar espiritualmente. A primeira é purificando com doença, purificando com pobreza, com conflito. A segunda é você na fé, né? Então você praticando a fé. Então você vai para a igreja, participa do culto, dedica, lê ensinamento, faz oração, isso também é uma forma de se elevar. Aí a Messama fala que tem uma outra forma também, que é praticando bem. Então você fazendo bem ao próximo, você praticando atitudes ligadas ao bem, você também se eleva. E a arte também. Você está querendo dar spoiler da minha palestra, Bianca? Você que pode jogar daqui, aqui é terceiro andar, tá? É porque eu estudei, para focar. Mas é bom saber que você está estudando ensinamento. E a última forma, né, Bianca? É através da arte, de alto nível. É importante lembrar que é da arte de alto nível, tá? Você encheu o saco falando disso, né? lembra? Porque é isso. Essas aulas. Você se nivela com a intenção do autor. Se a intenção do autor é falar baixaria, você vai ficar no nível da baixaria. Se a intenção do autor é falar de sofrimento, você vai ficar no nível de sofrimento. Se a intenção do autor é corrigir os males sociais, você vai ficar no nível de corrigir os males sociais. Se a intenção do autor é louvar a Deus, você vai ficar no nível de louvar a Deus. Tudo é um nível que você se iguala, né? Então a arte ela pode servir tanto para o bem quanto para o mal também. Assim como a fé também, se for mal administrada, serve tanto para o bem quanto para o mal. Posso fazer uma pergunta? Pode? Quando o artista, por mais que a arte dele queira guiar para um caminho, e o artista tem não segue o que ele prega na arte? Bom, tem uma coisa, né? Porque assim, a arte, ela é aquilo que o artista tem intenção. Essa é uma boa pergunta, eu gostei. Tudo também tem intenção. Então, por exemplo, se eu faço uma música para as pessoas praticarem o bem, um exemplo, né? Vamos praticar o bem, né? Mas eu não pratico o bem 100%, né? Mas eu estou me empenhando. Isso quer dizer que eu não estou no nível de 100% do bem, mas eu estou me empenhando, né? Mas ainda assim a minha arte vale muito mais do que aquela pessoa que manda você praticar o mal. Entendi. Entendeu? Eu vejo muitos... É interessante essa sua pergunta, porque assim, a gente conhece muitos autores que tiveram uma vida assim desgraçada, né? Que tiveram uma vida regada a muito vício, pessoas que tiveram um destino infeliz, mas que fizeram artes belíssimas, né? De alto nível, né? E aí eu ficava meio em questão com isso, né? Por que a pessoa... Por exemplo, vou dar um autor aqui, Mozart. Mozart foi um cara que teve uma vida extremamente boêmia, mas o que ele fez de música sacra, de requiem, de missa, né? De obras belíssimas, né? Não está no gibi. Então, assim, o que fica a intenção do artista? Claro que quando o artista está no mesmo nível espiritual, né, do que ele prega, e a vida de alto nível tem muito mais força de convencimento do que aquele que não conseguiu chegar ainda naquele nível. Mestre Sama falava que ele mesmo praticava os próprios ensinamentos dele. Ele mesmo praticava os próprios ensinamentos. Então, isso quer dizer que ainda assim, né, e eu vou falar até sobre isso, sobre essa questão da perfeição, né? O ensinamento de hoje foi o quê? A questão da gente querer expandir, né? Deixa eu pegar aqui o ensinamento aqui. Pronto. Aí você vai falar aqui, o segredo da expansão está na sua forte determinação em expandir, né? Então, por que é interessante ler isso, né? No aniversário da Mirongo, né? A gente teve aqui uma performance sobre a questão dos indígenas, né? Então, os índios, né? Se você for olhar nossos ancestrais indígenas, eles eram pessoas totalmente de acordo com a natureza, era tipo Adão e Eva, né, que é contado na Bíblia. Então, assim, eles adoravam a Deus, eles adoravam os deuses da natureza, eles protegiam a natureza, eles respeitavam a natureza. Um índio, por exemplo, quando ele vai pescar, né, tem uma cena quando ele vai com a lança, antes dele meter a lança no peixe, ele fala assim, me dê permissão. Não exatamente essa palavra, tá, gente? Não é essa frase, não. Mas ele pede permissão para poder matar o peixe e para poder comer. E olha só, ele mata para comer, ele não mata para desperdiçar, ele não mata o peixe para lucrar, né? Ele não mata um peixe para poder ficar muito rico e oprimir outras pessoas, ele mata o peixe para comer. E aí o que acontece? Vieram os portugueses, né?
E aí vieram aqui, mataram muitos deles, escravizaram, trouxeram, né, toda aquela civilização complexa que foi criada na Europa para o contexto, alienou isso para o Brasil, tentou catequizar os índios, ou seja, tirar a religião que já existia para colocar a religião deles, né, forçaram os índios a falar o idioma deles, né, e por um lado isso foi muito negativo, né, muito sangue foi derramado, mas por outro, você tem uma evolução material. E aí Mestre Sama fala que para a sociedade chegar ao nível que chegou hoje, precisou o homem ignorar totalmente a existência dele, né? Totalmente a existência de Deus, para se concentrar só no material. E assim a parte material crescer. Por quê? Porque a parte material leva tempo. Então a gente tem o quê? A idade da pedra lascada, a idade dos metais, aí vem as primeiras civilizações, Egito, Grécia, né? Mesopotâmia, não sei o quê. Aí depois você tem o quê? Você tem o feudalismo, né? Você tem a igreja, o feudalismo, você tem né? a parte das grandes navegações, aí você tem toda a formação da civilização até chegar ao iPhone, né? Que não conseguiu filmar o ponto de hoje esse iPhone, né? Isso é pro Samsung. Né, menina? A memória acabou. Memória acabou. Não né? iPhone, copia a mim. Então, o que acontece? Mestre Sama ele fez com que o homem ignorasse a existência dele, né? Deus ele fez com que o homem ignorasse a existência dele, para que assim se focasse no material que ia levar muito tempo. Desde a idade da pedra até hoje, há quantos milhares de anos já se passaram? Então, se a gente fosse focar no material e no espiritual, não ia crescer tanto. Então, foi proposital. Só que agora, né, com o advento da fé messiânica, principalmente, claro que as outras religiões também, mas com o advento da filosofia, né, da fé messiânica, de Meixo Sama, nesse momento agora, desde 15 de junho de 1931, a gente vai caminhar no sentido oposto, né? Porque antes você tinha um mundo dominado pela noite. Então, o que valia era congelar as máculas, em vez de queimá-las. Então, por isso que se empregavam os remédios para congelar as máculas, né? E você tinha o emprego do materialismo ao invés do espiritualismo. Você valia o que você tinha, não valia o que você era. Hoje você tem esses cancelamentos que acontece até com gente rica, com gente pobre. Por quê? Porque hoje as pessoas estão valendo aquilo que elas são. Elas não estão valendo aquilo que elas têm, né? Quantas pessoas a gente está vendo que está indo à falência, né? Marcas indo à falência por terem uma postura errada, pessoas ricas e famosas que estão derrocadas por causa de comportamentos errados, porque hoje em dia você vale mais o que você é do que o que você tem, né? E aí, Meixo Sama, ele vem para ensinar que a gente agora tem que progredir a parte espiritual, né? E aí faz sentido o ensinamento de que você deve o quê? Aqui, ó, a forte determinação em querer crescer e expandir. Só que crescer e expandir não materialmente somente, mas principalmente na espiritualidade. Por quê? Porque hoje a matéria é mais consequência do espírito do que antes. Seria o diamante lapidado que a gente conversou mais cedo. É isso. Então, o que acontece? A parte material, ela vai ser consequência do seu lado espiritual. Não adianta você querer morar no Alphaville se o seu nível espiritual é de morar na favela. Então você tem que mudar a sua espiritualidade por dentro para merecer morar no Alphaville, né? E aí, a Miroku no Sekai é uma dentre muitas outras vertentes que ela vem para trazer essa verdade. Só por que surgiu? Não é porque o Mestre Sama permitiu que surgissem outras vertentes, né? Por que a Miroku no Sekai é uma vertente pequena dentre muitas outras, inclusive quando o Mestre Sama era vivo, muitas vertentes foram criadas. Tem a galera do Nakajima, tem a galera do Shibui, né? Tinha muitas outras vertentes, inclusive a liturgia não era uniforme. Cada altar tinha uma imagem diferente. Essa aqui, por exemplo, é da Kumen Yorai, mas tem outras que era Kumen, outras que era carnão desenhada, né? Por que o Mestre Sama permitiu isso? Né? Pelo seguinte, o Mestre Sama fala, tem um ensinamento, né, que pouca gente conhece, que o ministro veio se queixar com ele, que ele teve uma briga com uma outra pessoa na igreja, e a pessoa foi lá, saiu da igreja dele e abriu outra. E aí ele pensou que ia tomar uma bronca, né? Aí ele disse, não, isso foi ótimo. Porque agora a igreja que era uma virou duas. Então vai ter mais expansão agora. Então, às vezes a pessoa precisa de uma fé, de uma religião que seja mais oriental, que seja mais vertical, que seja mais japonesa, que faça oração de joelho, né? Naquela posição de japonês, como tem
né? Precisa de uma vertente messiânica assim, e outros que precisam de uma vertente messiânica extremamente liberal, mais objetiva, né? E a Mironco no Secai, ela tem uma proposta de ser uma igreja da diversidade, né? Então, na nossa igreja, existe mãe e pai de santo que se outorga e se torna ministro. Na nossa igreja, a gente outorga pessoas trans com nome social, né, Matila? A gente usa muito o nome social aqui. A gente outorga, a gente faz casamento entre pessoas do mesmo sexo. A gente faz batismo, independente de se o pai ou a mãe messiânico ou não. A gente faz se o pai ou a mãe quiser batizar. Então, assim, nós temos uma coisa muito mais daijo do que sojo. Mas tem outras pessoas que preferem uma religião, uma fé mais sojo. Mas o Meixo Sama, ele quer salvar todo mundo, tanto sojo, quanto daijo, quanto isso no meio. Então, por isso que ele criou as vertentes, para agradar a todos os públicos. E por isso não há razão para que haja uma divergência, nem entre as vertentes, muito menos entre as religiões. Porque a religião também foi feita para salvar o povo daquele momento. Então, o budismo foi feito para salvar a galera lá da Índia, né? ou quem tem afinidade com aquela religião. Né? O budismo foi criado na Índia, né, gente? Não estou falando besteira, não, né? É isso aí. O cristianismo, né, para salvar uma boa galera do Ocidente. E assim por diante. Né? A religião, ela vai de acordo com a afinidade da pessoa. Inclusive, o Meixo Sama fala que a pessoa pode ir para uma outra religião e, se ele se sentir mais confortável, mais feliz, ele pode permanecer lá. Não tem problema nenhum. Tem gente que tem medo de perder membro. Não, porque você não pode entrar em contato com aquela religião, né? E até mesmo dentro da messiânica, as pessoas têm medo de perder membro. Não, porque se você for para aquela outra vertente lá, eu já tive problemas assim, né? E isso acontece muito, né? Ou então se a pessoa for, fica cancelado. Não, porque o ministro não gostou que você foi para aquela igreja. Já tem muita gente que começou a frequentar aqui, nosso grupo tem quase 3 anos. Pessoas que já vieram frequentar aqui e pararam porque o ministro mandou parar. Então tá bom, cada um na sua. Mas não é o que Meixo Sama ensina. Né? E aí, voltando ao ensinamento e sobre a Mironco no Secai, é importante a gente lembrar o seguinte, que quando a gente quer crescer e expandir, a gente primeiramente precisa também acreditar em nós mesmos. E por que isso? Porque as pessoas às vezes acham, poxa, aquele ministro ou aquele reverendo é uma pessoa muito elevada, mas ele é reverendo. Eu não tenho a obrigação de ser uma pessoa melhor porque ele é assim, um exemplo, né? Mas aí que tá, se a gente é um ser humano, igual o ministro reverendo, que também erra, que também comete erros, que também tem defeitos, por que a gente não tem capacidade de fazer aquilo que ele faz de bom? Né? Dentro do meio musical, por exemplo, se eu conheço uma pessoa que canta muito bem, né? Eu fico, minha voz é horrível, eu não vou conseguir chegar até ele. Se o meu objetivo é ser uma cantora, se for o meu caso, eu penso não, se aquela pessoa é capaz de fazer, eu também posso, porque eu sou um ser humano igual a ela. E é isso que Meixo Sama ensina. Então todos nós, Meixo Sama fala que todos nós podemos chegar ao nível que ele chegou. Mas Meixo Sama era Meixo Sama. Meixo Sama também tinha dificuldades, Meixo Sama também tinha... Meixo Sama ele sentiu vontade de se suicidar por causa de dor de dente. Porque ele ficou anos com dor de dente. Pois é. Luz do Oriente. O nome desse livro. É a biografia dele. Então, assim, Meixo Sama, ele mesmo casado, se apaixonou por uma geisha. E aí? Agora, só que Meixo Sama, ele buscou o quê? A perfeição. Ele buscou ser o melhor. E da mesma forma que Meixo Sama se empenhava em praticar os próprios ensinamentos dele, nós podemos nos empenhar em sermos melhores a cada dia. Hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje. Né? Para poder, o importante é a gente ter a vontade de querer crescer e expandir. Porque não adianta a gente querer difundir a fé da Igreja Mironco. Nossa, a Igreja Mironco é pequena, a gente tem que expandir. Mas a gente está esquecendo de cuidar daqui de dentro, a gente tem que ser exemplo. Quando eu era mais nova, eu recebi o Ricari com 14 anos. E aí, naquela época, eu tinha uma febre, você vai lembrar, vai, de ministrar 10 jorei por dia. E aí eu, como uma boa adolescente, né, levava aquilo na esportiva, nada, vou ministrar 30. E ia para a escola e ministrava jorei em todo mundo, cara. Ministrava jorei nos colegas, ministrava jorei nos professores. Na época, minha tia, que era messiânica, também era professora, né?
Ela é messiânica até hoje. Foi a primeira altar da família. Né? Agora a primeira messiânica da família foi minha mãe, desculpa. A primeira da minha sou eu, desculpa. Né? Minha mãe, se ela estivesse viva hoje, seria considerada membro pioneira. Porque minha mãe frequentou a igreja na época que a igreja era na graça. Lembra? A igreja era na graça, era a primeira que teve. Minha mãe frequentava naquela época. Minha mãe tinha o aquele oricário dourado. Ó. É o tipo da minha mãe. A minha mãe tinha amizade com a ministra Cleonice, que foi a primeira ministra, a primeira mulher a receber o oricário. Né? O primeiro oricário otorgado foi da ministra Cleonice. Minha mãe tinha amizade com ela. Né? Mas assim, o que acontece? A gente precisa entender que nós precisamos evoluir e expandir cada vez mais. Então naquela época tinha essa coisa de querer ministrar joelho às pessoas na escola, mas ninguém queria ir para a minha igreja. Ninguém. As pessoas recebiam joelho, recebiam graça. Teve colega minha que ficava até com inveja. A menina estava com cólica, a cólica nunca mais voltava. Eu ficava comigo, não acontece essas coisas, velho. Né? Eu adolescente naquela época. E por que isso? Porque naquela época eu ficava em intenso sofrimento. Eu tinha muitos sofrimentos pessoais, muitos conflitos sérios com minha família. Né? Nessa época minha mãe já tinha morrido, então eu morava com tia e eu tinha um conflito muito sério com a família. E aí, o que acontece? Ninguém se sentia atraído para ir para a minha igreja. Quando minha vida melhorou um pouquinho, isso muitos anos depois, né, foi que eu tive a permissão de encaminhar pessoas. Isso sabe quando, galera? 2017. Foi a primeira vez que uma pessoa virgenzinha que eu levei para a igreja recebeu o oricário. De 2002, 2001, que eu me otorguei até 2017, são 16 anos, né? 16 anos para me aperfeiçoar e conseguir ser atraente para levar pessoas para a fé messiânica. Claro que não precisa seguir esse exemplo não, viu gente? Cada um com sua máquina, né? Mas assim, é porque Deus já tinha determinado que eu ia ser ministra, então o pau ia comer mais duro para mim, né? Mas assim, às vezes a gente precisa melhorar a nós mesmos para podermos atrair outras pessoas para a nossa fé. Então esse crescimento e expansão tem que ser dentro da gente. Nós precisamos ser pessoas mais altruístas, nós precisamos ser pessoas mais espiritualistas, nós precisamos praticar melhor a nossa fé, nós precisamos ser melhores profissionais, melhor pai, filho, mãe, para quem tem família, né? Então assim, nós precisamos ser melhores dentro do nosso interior, dentro da sociedade, para que assim as pessoas se sintam atraídas. Agora, claro, se você vê uma pessoa passando por uma purificação, por um problema, sempre a gente vai falar de medição, nós sempre a gente vai oferecer um joelho, né? Mas o foco deve ser sempre expandir o nosso caráter, o nosso comportamento. Entende? E eu queria falar alguns assuntos assim. Eu vi um meme na internet que eu achei muito interessante. Um cara do piano e aí outro falava assim: você não é capaz de fazer isso, você não consegue. Aí ele responde: se eu não tentar, eu não vou conseguir nunca. E aí eu gostei disso porque eu conheci muita gente que tinha uma capacidade musical boa, mas que não acreditava em si mesmo. E eu ficava irritada com aquilo, cara, muito irritada. Porque às vezes eu via aquela pessoa com um potencial enorme, mas a pessoa não conseguia se enxergar como tal. Eu sei que é direta, viu? Ah, mas não é só pra gente que a gente conhece, não. Não é só do nosso Mas você já é direta pra mim. Tudo. Você também, eu acho que você já é direta pra mim, viu? Né? Você é recebida de sucesso. E assim, às vezes a pessoa fala: ah, mas eu tenho um defeito assim, 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 eu nunca vou mudar. Aquela coisa da Gabriela, a famosa Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E resultado, se a gente tem essa visão de nós mesmos, a gente não vai conseguir quebrar a casca para poder evoluir. A gente vai continuar sendo sempre aquela mesma pessoa, né? E tem momentos, olha, eu vou contar para vocês, tem hora que eu tenho um tique nervoso, que tem hora que eu dou tapa em mim mesmo, cara. Eu fico: sua burra, você não conseguiu fazer tal coisa, né? Eu fico com raiva dos meus próprios defeitos. Mas assim, a gente tem que entender que tudo que a gente tenta, a gente não consegue às vezes de imediato. Precisa a gente falhar algumas vezes. E o maior exemplo de falhar algumas vezes até conseguir, que eu dou, é o meu próprio exemplo.
Eu fiz vestibular para música pela primeira vez. Não foi nem para música, o vestibular que eu fiz foi em 2004. E eu só passei em 2009. O vestibular que eu fiz em 2009 e entrei na universidade em 2010. Eu fiz vestibular durante 6 vezes, 6 anos. E teve vezes que eu fui fazer a prova que riram da minha cara. A banca riu da minha cara e me deu 0. Teve situações que eu fiz a prova e rasurei a prova toda. Teve dia que eu não tive dinheiro para fazer a prova. Teve dia que eu perdi o dinheiro e tive que desembolsar outro dinheiro para fazer a prova. E no final, a melhor resposta que eu tive foi que eu passei em 6º lugar, quando eu fui aprovada. 6 anos e 6º lugar, né? Exatamente. É o número 6 ali, né? Então, por que a banca riu? Então, na época eu tinha feito vestibular para composição e regência. E aí ele mandou apresentar uma música minha. E eu apresentei uma música que falava sobre machismo. Tinham 3 homens na banca. Já entenderam, né? Eles riram. Só que na hora eles não disseram assim, eu vou te dar 0. Eu fui lá ver o resultado, ver quanto eu tinha tirado, né, na pró-reitoria e vi lá que tinha 3 zeros bem bonitos lá. Na minha prova prática. E eles viram, a música é massa, hein? Depois eu passei no vestibular e encontrei a cara dos 3 lá. dos 3 cidadãos, né? Mas não faz nada errado. Graças a Deus, hoje eu sou formada, hoje eu sou maestrina, e tudo serviu para o meu crescimento. Bessama fala que, tem um ensinamento de Bessama que eu adoro, que ele fala o seguinte, que às vezes você tenta uma vez alguma coisa e não dá certo, aí você tenta a segunda, não dá certo. Aí chega um momento que você vai tentar e vai dar certo finalmente. Todas as vezes ele fala que todas as vezes que você tentou que não deu certo, é porque você eliminou um pouquinho da mácula que te atrapalhava a alcançar o que você queria. Então é como se a gente estivesse batendo numa parede, aí você vai batendo, vai afinando até que você consegue abrir um buraco, né? Aquele ditado simples que a gente conhece de que água mole e pedra dura tanto bate até que fura. O importante é nunca desistir, né? E é o que o Bessama fala no ensinamento, né? Que o importante é nunca desistir do que a gente almeja, né? Do que a gente deseja, principalmente se for uma coisa ligada ao bem. Ele deixa bem claro aqui, ó. Há um provérbio japonês que diz: a resignação é a primeira lição na vida. Em alguns casos isso é verdadeiro, mas a não resignação é importante. Portanto, em experiências negativas, o essencial é a resignação. E nas positivas, a não resignação é essencial. Então, se a gente tem como objetivo uma coisa boa, a gente não deve desistir nunca. Nunca mesmo. Né? Já falei da Biroco, já falei das vertentes, já falei de progredir interior. Sim. Tem uma coisa muito importante, né, que eu gostaria de falar, que é o seguinte: a gente tem que ter o trabalho de formiguinha para melhorar e aperfeiçoar a gente, né, mesmo com nossos defeitos. Entender que se a gente nascesse, né, se todos nós nascêssemos perfeitos, o mundo não teria graça. Isso não é palavra minha não, é Bessama, tá? Bessama fala que se todo mundo fosse perfeito, o mundo não teria graça. Então essa coisa da gente tentar se melhorar... Ia ser muito padrãozinho, né? Sim, não ia ter graça nenhuma. Então essa coisa da gente querer melhorar cada vez mais e esbarrar com alguns problemas é que torna interessante a nossa vida. Né? E aí, tem uma frase de João Baldo Ribeiro, que eu li naquele livro Vivo o Povo Brasileiro, que ele fala o seguinte: a fé é apenas uma forma de tornar possível aquilo que se considera impossível. Então, se a gente tem fé que a gente vai conseguir ser melhor do que antes, que a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo, isso é muito importante para a gente expandir. E é para isso que existe a fé messiânica, seja ela qual for, seja qualquer vertente. Mas é claro que eu vou puxar a brasa para Miroco, né, Lúcio? Né? Galera, muito obrigado, né? Obrigada a Vaide, obrigada a Bianca, a Matila, que vieram hoje para ajudar. Hoje, de forma inédita, a Angélica não pôde estar com a gente, porque está purificando com o irmão dela, né? E muito obrigado
Só uma informação que eu não dei, posso passar? Pode? Venha, Maria, por favor. Para não configurar uma apropriação cultural, essa canção que eu cantei é de fato indígena. A inicial faz parte de um vídeo, que depois Paulo vai passar para vocês a referência, se for o caso, né? Mas a segunda canção, que eu mesma cantei, é uma canção indígena do povo Pancararu. E foi um dos representantes desse povo que me ensinou essa canção. E eu quis utilizar nesse momento. Então, para dar o devido crédito, né? Qual o povo? Pancararu. Pancararu. Do sul da Bahia, uma região do Porto Seguro, entendeu? Então não é uma canção minha, e é indígena, só que desse povo. É só isso. Então a gente já teve aqui dedicação dos Quiriris. Na primeira vez, inclusive esse vaso é do povo Quiriri. E agora a gente tem um Pancararu, é isso? Pancararu. Pancararu. Teve mais aquela até qual é? Ali são os caraós. Cantozinhos caraós. Então pronto, também. também. Caraós também. Obrigado, Faide. Gente, então é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do culto. Desejo a vocês um bom fim de semana, um bom domingo. E uma boa tarde, né? Bom dia a todos. Agora vamos ver como é que a gente vai tocar esse hino. Cadê seu celular, Bia? Deixa eu botar aqui antes da gente começar o hino. Você mandou pra mim? Ninguém. Mandei. Bota ali na caixa de som. The Bluetooth device is ready to pair. Você desconectou? Desconecta. Essa chatinha de novo. Já escuro, tudo porque o salão não abre hoje, então já estou longe. The Bluetooth device is connected successfully. Pronto, Matilda. Hino da Miroco não Sakai. Não achou, não? Peraí. Vou botar aqui. Vou botar agora, viu, Bianca? Anuncie as portas, abram as portas do coração. Que bestiação vai entrar, o paraíso chegou. Abra sua mão, abra sua mente, que a luz vai entrar. E o Jorei chegou. Feche as portas para o seu passar era da noite. Que o sol já vai sair, a era do dia chegou. Vamos
a selva vai entrar, o paraíso chegou. Abra sua mão, abra sua mente, que a luz vai entrar. E o Jorei chegou. Fechem as portas para o seu passado era da noite. Que o sol já vai sair, a era do dia chegou. Vamos construir um paraíso, a hora sou. Águas de Mamerritos virou por não secar e chegou. Águas de Mamerritos virou por não secar e chegou. 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 The Bluetooth device is ready to pair. Encerra-se assim o culto de aniversário da Fundação da Miroku no Sekai Kyokai. Muito obrigado a todos e um ótimo regresso.